Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem e vamos iniciar agora mais uma aula aí sobre o nosso estudo do direito do trabalho. Nós já vimos o conceito de direito do trabalho, já vimos quais são os critérios para a caracterização da relação de emprego, já vimos quais são os sujeitos da relação de trabalho, empregado, empregador. Vimos também como que se dá o contrato de trabalho desses sujeitos e hoje nós vamos iniciar o estudo da jornada de trabalho. Nós vamos estudar um pouquinho sobre aquilo que é o objeto da prestação de serviço, mas como se dá efetivamente a jornada prestada pelo empregado ao empregador. Para que a gente possa estudar a jornada de trabalho, o primeiro tópico que eu quero passar para vocês são os fundamentos para a limitação da jornada de trabalho. Eu quero que a gente compreenda um pouco os motivos pelo qual nós precisamos limitar a jornada de trabalho. Limitar a jornada de trabalho significa dizer que existe um tempo máximo permitido ao trabalhador durante aquele dia, durante aquela semana, durante aquele mês. Limitar a jornada de trabalho significa dizer que não é possível um trabalho ininterrupto, um trabalho de 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês. O que nós vamos estudar neste tópico é quais são os fundamentos para a limitação da jornada de trabalho. Se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos verificar que durante a escravidão, no período de servidão, os homens eles estavam sujeitos às piores condições de trabalho. Não havia qualquer limitação da jornada de trabalho. Mesmo nas corporações de ofício, quando nós começamos a encontrar um pouquinho do direito do trabalho, houve a necessidade da intervenção dos nobres para que pudesse ser limitada a jornada de trabalho e uma limitação de sol a sol. Mesmo nas corporações de ofício, quando nós tivemos uma primeira limitação da jornada de trabalho, veja que a limitação foi o quê? Do nascer ao pôr do sol. Então veja que nós temos aí, ainda que uma limitação, onde não existia antes, mas uma jornada de trabalho extensa, né? De sol a sol. Depois, durante a Revolução Industrial, no surgimento do próprio direito do trabalho, os proletários eles eram submetidos a jornadas de 12 até 14 horas, já com alguns intervalos para descanso. Então, analisando a evolução histórica do direito do trabalho, nós conseguimos encontrar aí da ausência de limitação a partir aí de uma limitação, ainda que extensa, né, uma grande carga horária de trabalho, mas nós conseguimos aí passo a passo limitar cada vez mais a jornada de trabalho desses trabalhadores. E uma importante ocorrência que nós tivemos para que a limitação da jornada de trabalho pudesse ser efetiva foi com a publicação daquela encíclica que eu mencionei para vocês em uma das nossas primeiras aulas, a encíclica Rerum Novarum, que foi publicada pelo Papa Leão XIII, em 1891, que mencionava o seguinte: eu vou fazer a leitura para vocês do ponto específico que tratava sobre a limitação da jornada de trabalho. Lembrando que a encíclica ela não era lei, não era uma norma propriamente dita, todavia nós sabemos aí a importante influência que a Igreja Católica tinha neste momento histórico. Não é justo, nem humano, exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer, pelo excesso de fadiga, embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. A atividade do homem é limitada, como a sua natureza. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, mas é preciso que, de quando em vez, se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças o permitam. Vejam que bonito e filosófico, né, esse trecho da encíclica Rerum Novarum, que diz que o trabalho ele não pode, ele é bom, mas o trabalho ele não pode fazer com que o homem tenha fadiga, com que o homem tenha o seu espírito enfraquecido, o seu corpo enfraquecido. Ela menciona que a atividade do homem ele é limitada, assim como a própria natureza do homem. Nós sabemos que o exercício cada vez maior daquela determinada atividade faz com que o homem fique cada vez mais perfeito na sua atuação. Mas
de quando em vez, como menciona a encíclica, é preciso dar lugar a esse aperfeiçoamento, dar lugar a um repouso. O trabalho, ele não pode, então, ser exigido, de acordo com a encíclica, por tempo superior a que as forças do corpo permitam. Então vejo que, de certa forma, houve uma propensão à limitação da jornada de trabalho, mas não deixou claro qual seria o limite. 10 horas, 12 horas, de sol a sol? Não, deixou uma limitação subjetiva. É preciso limitar a jornada de trabalho, é preciso que o homem trabalhe tanto tempo quanto as suas forças sejam suficientes para esse trabalho. Tanto tempo quanto as suas forças consigam efetuar esse trabalho. Então vejam que houve uma limitação subjetiva, mas a encíclica Rerum Novarum foi importantíssima para poder fazer com que os estados limitassem as suas jornadas de trabalho, certo? Então vamos lá. Quais são, então, os fundamentos para a limitação da jornada de trabalho? Nós temos três. O primeiro, letra A, fundamento biológico. O segundo, fundamento econômico. E o terceiro, fundamento sociológico. O fundamento biológico, ele está ligado exatamente ao texto da encíclica Rerum Novarum, que eu acabei de mencionar para vocês. Esse primeiro fundamento para a limitação da jornada de trabalho significa dizer que o nosso organismo humano ele não está preparado para um trabalho sem limites. O excesso de trabalho prestado pelo homem certamente levará à fadiga, uma fadiga física, uma fadiga psíquica, surgindo inclusive doenças com mais risco surgindo doenças e até com mais riscos de acidente de trabalho, doenças ocupacionais ou não, né? O nosso corpo não está preparado para uma jornada sem limites. Esse é o fundamento biológico. Com relação ao fundamento econômico, que também é um importante fundamento para a limitação da jornada de trabalho, a gente precisa visualizar que os meios de produção que nós temos hoje, eles já não são mais os mesmos que nós tínhamos no início do século passado até mesmo. A automoção, a robotização, trouxeram sem dúvida nenhuma uma realidade totalmente distinta. Porque as máquinas, elas não estão mais aqui para colaborar com a produção, mas elas mesmas estão produzindo sozinhas, né? Então nós temos o quê? Uma necessidade, através do fundamento econômico, de reduzir a jornada de trabalho para que se propicie aí uma quantidade maior de postos de empregos à disposição da população. Quanto mais limitada for a jornada de trabalho, mais postos de trabalho eu vou ter à disposição daquele empregador, aos empregados. Vejam, só a título de exemplo, superficialmente falando, a nossa limitação da jornada de trabalho trazida pela Constituição Federal, nós chamamos de jornada completa, jornada duração normal de trabalho, é uma jornada de 8 horas diárias, 44 semanais ou 220 mensais. Imaginem vocês que eu tenha na minha empresa 4 trabalhadores de 8 horas diárias. 4 trabalhadores de 8 horas diárias significa que eu tenho na minha empresa 32 horas por dia de trabalho, certo? 4 trabalhadores vezes 8, 32. Caso essa jornada de trabalho fosse limitada não em 8, mas em 6 horas diárias, eu precisaria de mais empregados para poder ter as 32 horas, não é? Se eu pegar, por exemplo, 4 empregados trabalhando 6 horas diárias, eu teria o quê? 24 horas por dia de trabalho, contra 32 com 8 horas diárias limitadas. Então, de 32 para 24, me faltam o quê? 8 horas de trabalho. Logo, eu precisaria contratar pelo menos mais um funcionário e um terço de funcionário para poder suprir a minha necessidade diária. Então, quanto mais eu limito a jornada de trabalho, eu tenho 8. O que é mais? O que é limitar mais? Para 7, para 6, para 5, para 4. Agora, se eu fizer o oposto disso, eu violo o fundamento econômico para a limitação da jornada de trabalho. Imaginem vocês que agora não. A partir de hoje, nós não precisamos mais limitar em 8 horas, nós vamos limitar em 10 horas diárias.
Se eu preciso de 32 horas de trabalho, eu já não preciso mais de 4 trabalhadores. 3 trabalhadores e mais um pouquinho, 3 trabalhadores, às vezes um pouquinho de hora extra, já vai suprir a minha necessidade. Então, por isso que nós precisamos limitar a jornada de trabalho de acordo com esse fundamento econômico, para que mais pessoas tenham à sua disposição emprego. E o terceiro fundamento, finalizando aí os fundamentos, é o fundamento sociológico, que também é muito importante para a limitação da jornada de trabalho. Porque, de acordo com esse fundamento sociológico, com maior tempo disponível, os trabalhadores eles poderão desfrutar de mais tempo para outras atividades que não o seu labor. Quanto maior for a limitação da jornada de trabalho, mais tempo o trabalhador tem para exercer outras atividades, ao lazer, à religião, aos estudos, podendo se progredir espiritualmente, podendo dedicar seu tempo a ir na igreja, a ficar com seus filhos, ou até mesmo a não fazer nada. Né? Muito embora a inatividade não seja considerado um lazer propriamente dito, mas não fazer nada também é algo possível aos trabalhadores que tenham quanto mais limitada a sua jornada de trabalho. Tudo bem? Então vejam que nós temos três importantes fundamentos que tornam a necessidade de se limitar a jornada de trabalho: fundamento biológico, fundamento econômico e o fundamento sociológico. Então, com base nesses três fundamentos, não há dúvidas alguma de que há necessidade de quanto mais se limitar a jornada de trabalho. Só a título de informação, nós temos em trâmite no Congresso Nacional tanto o projeto de lei que visa aumentar a jornada de trabalho, quanto o projeto de lei que visa reduzir a jornada de trabalho, certo? Mas afinal, o que é jornada de trabalho? Em algumas obras nós encontramos jornada de trabalho, em outras nós encontramos duração do trabalho. As duas expressões, os dois termos, se referem exatamente ao mesmo conteúdo, que é o tempo em que o empregado está à disposição do empregador. Se nós formos analisar o conceito da jornada de trabalho de Amorim Mascaro, por exemplo, do Nascimento, ele menciona ou mencionava é o tempo em que o empregado permanece, mesmo sem trabalhar, à disposição do empregador. E quando, em casos especiais, manda computar como de jornada de trabalho o tempo em que o empregado se locomove para atingir o seu local de trabalho. Muito cuidado com esse conceito esse que nós encontramos em diversas obras e materiais, porque ele já é um conceito ultrapassado. E digo o porquê. Com relação à primeira parte dele, está totalmente correto. Jornada de trabalho é o tempo em que o empregado permanece, mesmo sem trabalhar, à disposição do empregador. Acontece que nós já não temos mais esses casos especiais em que a lei autorizava o cômputo como jornada de trabalho do período em que o empregado se locomovia da sua casa até o local de trabalho, do local de trabalho até a sua casa. Sintetizando o que vem a ser a jornada de trabalho, sintetizando o que vem a ser a duração de trabalho, Sérgio Pinto Martins define simplesmente como sendo a quantidade de labor diário do empregado. Também não está completo esse conceito, porque na realidade a jornada de trabalho ela é a quantidade de labor diário do empregado, mas também o tempo em que ele está à disposição do empregador, ainda que sem trabalhar, com exceção daquele contrato de trabalho intermitente que nós estudamos na aula passada. Se nós formos analisar o artigo 4º da CLT, nós podemos encontrar o seguinte: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então aqui nós conseguimos encontrar o conceito de duração de trabalho, de jornada de trabalho. Assim como menciona Sérgio Pinto Martins, jornada de trabalho é o tempo em que o empregado está laborando, a quantidade de labor diário do empregado, executando as ordens, mas também o é jornada de trabalho o período em que o empregado esteja aguardando as ordens para a execução de serviço. Claro, neste caso,
excetuadas as exceções previstas na própria legislação. Então, o conceito de jornada de trabalho nós encontramos no artigo 4º da CLT. Muito cuidado aí com o que eu disse para vocês da revogação que a reforma trabalhista realizou na CLT, com relação, revogação não, é alteração do parágrafo e extinção das jornadas em itinere que nós chamamos. Nós encontramos jornada de trabalho na CLT a partir do artigo 58. Os artigos 58A, perdão, os artigos 58 e seguintes da CLT mencionam sobre a jornada de trabalho, tá? Nós vamos encontrar no artigo 58, no artigo 59, 58A, tudo sobre a jornada de trabalho. E lá no artigo 58, o caput do artigo diz o seguinte: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Já falo para vocês sobre o que essa quantidade de carga horária. O parágrafo segundo dizia o seguinte até a reforma trabalhista: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então vejam, a regra era a seguinte: jornada de trabalho é o tempo que o empregado está trabalhando ou aguardando ordens para trabalhar. A regra era a seguinte: não se computa na jornada de trabalho o tempo em que o empregado se locomove da sua casa até o local de trabalho e do seu local de trabalho até sua casa. Só que, como exceção, admitia-se computar esse período como jornada de trabalho desde que nós preenchêssemos dois requisitos. Qual era o primeiro? Local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Então eu tinha dois requisitos: o empregador fornecer a condução e um local de difícil acesso ou um local que não fosse servido por transporte regular. Lá, imagine, aqui em Santo Antônio, nós praticamente, salvo engano, não tínhamos nenhum empregador que pagava hora em itinere ao seu trabalhador. Por que era denominada hora em itinere ou horas em itinere? No itinerário, horas do itinerário, horas de trajeto. Mas imagine vocês lá na Grande São Paulo, em Curitiba, um trabalhador que sai da sua casa e leva 2, 3 horas, 1 hora e meia para chegar no seu local de trabalho, um local que é de difícil acesso, um local que o empregador fornecia condução. Nada mais justo do que considerar esse período de tempo que o empregado está à disposição do empregador, aguardando chegar ao trabalho, como jornada de trabalho. Só que a reforma trabalhista ela alterou o parágrafo 2º e hoje nós temos o seguinte texto nele: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então vejam que ela pegou o parágrafo 2º, manteve basicamente a primeira parte e deixou claro exatamente o oposto do que mencionava a segunda parte. Então, ainda que o empregador forneça condução, ainda que seja um local de difícil acesso, hoje não se computa esse período na jornada de trabalho. Nós temos hoje como jornada de trabalho o tempo em que o empregado está executando ou aguardando ordens para o trabalho. Tá? A jornada de trabalho é basicamente uma medida de tempo de trabalho. Quando a gente faz a leitura do artigo 58, nós já encontramos a medida de tempo regra, a medida de tempo de uma jornada completa, a duração normal de trabalho, que é a jornada de 8 horas diárias. Tá? Só que esse conceito da jornada de trabalho ele pode ser interpretado num sentido amplo ou num sentido restrito. No sentido amplo, pode-se dizer que é jornada de trabalho aquele momento em que o empregado se coloca à disposição do empregador, desde o momento em que ele sai do seu domicílio até o momento em que ele retorna. E num sentido restrito, é jornada de trabalho somente aquele momento em que o empregado está efetivamente à disposição do empregador, trabalhando ou executando ordens. De acordo com o que nós fizemos a leitura do artigo 58 e o seu parágrafo 2º, facilmente nós identificamos que
conceito adotado pela CLT é num sentido restrito. Bem? Bom, vamos lá. Passado esses dois tópicos iniciais, nós vamos ver agora quais são, então, as limitações existentes na jornada de trabalho, seja na CLT, seja na Constituição Federal. Então, o primeiro tópico que eu quero mencionar para vocês sobre a limitação, sobre a duração da jornada de trabalho, é a duração normal da jornada de trabalho. A própria doutrina denomina assim duração normal da jornada de trabalho, que é aquela prevista no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que menciona a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa duração normal da jornada de trabalho nós também encontramos no artigo 58, que menciona a duração da jornada de trabalho para empregados em qualquer atividade privada, não excedente a 8 horas diárias, salvo quando for fixado expressamente algum outro limite. Então, qual é a nossa duração normal da jornada de trabalho trazida pela Constituição Federal de 88 e pela CLT no artigo 58? Jornada de 8 horas diárias. Só que a Constituição Federal, ela menciona a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, a Constituição ela facultou a possibilidade de uma jornada, por exemplo, de 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado. Já que eu tenho que trabalhar posso trabalhar 44 horas semanais, vejam, se eu trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, eu tenho 40 horas. Posso trabalhar mais 4 no sábado, fechando 44 semanais. Mas eu também posso trabalhar 7 horas e 20 por dia, de segunda a sábado, também fechando as 44 horas semanais. Então vejam que nós temos uma flexibilização dessas 44 horas dentro daquele período semanal. Tudo bem? Dando sequência ao artigo 58 da CLT, o parágrafo 1º menciona o seguinte: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. O que isso significa? Se eu tenho uma jornada de 8 horas e trabalho das 8 às 12, da 1 às 5, 8 às 12, 8, 9, 10, 11, 12, 1 às 5, 2, 3, 4, 5. 8 horas por dia. O parágrafo 1º, ele não computa como jornada de trabalho pequenas variações no início e no término dessas jornadas. Quais são essas pequenas variações? 5 minutos por jornada, não excedendo 10 minutos naquele dia. Então imagine vocês que eu cheguei 5 minutos antes do início do meu trabalho. Eu tenho que chegar às 8, cheguei às 5 para as 8. E naquele dia, além de eu chegar às 5 para as 8, eu saí às 5 e 5. Ou seja, eu tenho uma variação de 5 minutos quando eu cheguei e uma variação de 5 minutos após a minha jornada normal para quando eu saí. Somando as duas, eu tenho 10 minutos naquele dia. Eu não vou receber hora extra por ter chegado antes e eu não vou receber hora extra por ter saído após o meu horário, porque o parágrafo 1º admite essas duas variações. Assim como eu também não vou ter descontada da minha jornada de trabalho, do meu salário, se eu chegar, por exemplo, 5 minutos após as 8 horas e sair 5 minutos antes das 5 horas, desde que não ultrapasse esse limite de 10 minutos por dia. Então eu tenho uma variação de 5 minutos e 10 naquele dia. Professor, se eu chegar às 8h10, aí eu posso ter descontado. Professor, e se eu chegar 10 minutos antes ou sair 10 minutos depois? Aí eu posso ter descontado, eu posso receber como hora extra. Por quê? Porque eu não posso ultrapassar 5 minutos daquele período e nem 10 minutos do total do meu trabalho diário. Certo? Vencemos então a duração normal da jornada de trabalho, a primeira limitação que nós encontramos na Constituição. A segunda limitação que eu quero mencionar para vocês é aquele que a doutrina chama de trabalho em regime de escala de revezamento. Além desses limites diário e semanal, de 8 horas por dia e 44 semanais, nós temos no inciso 14 do artigo 7º da Constituição uma jornada de 6 horas de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Vejam que o fato
de ser um turno ininterrupto não significa que eu não tenha que ter um intervalo dentro dessas 6 horas. A gente vai estudar isso no próximo tópico, a gente vai ver que eu tenho um pequeno intervalo, mas eu não tenho o mesmo intervalo que eu tenho numa jornada superior a 6 horas, como ocorre na duração normal de trabalho, tá? E a própria jurisprudência já deixou claro que esses intervalos, ainda que curtos, elas não descaracterizam o turno ininterrupto de revezamento previsto no inciso 14 do artigo 7º da Constituição. Como funciona esse turno ininterrupto de revezamento? A empresa que faz a opção pela adoção dessa espécie de jornada, ela tem, na verdade, uma clara intenção de que a sua produção não pare. Eu quero um trabalho 24 horas por dia. Então veja que eu tenho uma jornada da meia-noite às 6 da manhã, das 6 da manhã às 12, das 12 às 18, das 18 às 24. Eu tenho jornada 24 horas por dia dentro da minha empresa. E contratar alguém mediante turno ininterrupto de revezamento significa que essa pessoa vai trabalhar no primeiro turno da meia-noite às 6, o empregado B do turno das 6 ao meio-dia, o empregado C do turno do meio-dia às 18, o empregado D das 18 à meia-noite. Então eu tenho 4 empregados trabalhando em todos esses turnos. Por que ele é chamado ininterrupto? Porque são 6 horas diretas, 6 horas sem sair do local de trabalho para poder se alimentar, descansar. Por que de revezamento? Porque os empregados contratados nesta modalidade, eles revezam os turnos entre si. Então, se eu trabalhei 1 mês, 2 meses no turno A, eu vou trabalhar 1 mês, 2 meses no turno B, e o empregado que estava no turno B vai trabalhar no turno C, e aquele que estava no turno C vai trabalhar no turno D. Bem? Então, nós temos um revezamento de turnos entre os empregados contratados nesta modalidade de trabalho. Uma terceira modalidade de trabalho que nós vamos estudar é aquela prevista no artigo 58A da CLT. E muito cuidado também com o estudo desta modalidade, porque nós também tivemos alteração dela com a reforma trabalhista. Bem? O que o artigo 58A da CLT traz para nós? O trabalho em regime parcial. O artigo 58A, ele diz que considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O que nós encontramos aqui então, pessoal? Uma jornada de trabalho na qual o empregado não vai laborar 8 horas por dia, na qual o empregado não vai trabalhar 6 horas num turno ininterrupto de revezamento. A jornada de trabalho de tempo parcial, ela é uma modalidade de trabalho prevista na CLT para aqueles que não podem ou para aqueles que não têm nem interesse em desenvolver as suas atividades numa jornada completa, numa duração normal de trabalho. Às vezes um estudante, às vezes um idoso, às vezes uma pessoa que já é aposentada, que não quer deixar de trabalhar, ou que não quer deixar suas atividades, mas que também não quer um trabalho de 8 horas por dia. Ou até mesmo para o empregador, que precisa de empregados, mas não precisa de um empregado 8 horas por dia, todos os dias. Então nós podemos, através do artigo 58A, contratar alguém com uma modalidade inferior às 8 horas diárias ou às 44 semanais. E vejam que pelo artigo 58A nós temos duas opções de trabalho em regime de tempo parcial. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 30 horas semanais na minha empresa, sem a possibilidade de que ela faça hora extra, ou eu contrato alguém para trabalhar 26 horas semanais com a possibilidade de acréscimo, com a possibilidade dela fazer hora extra até 6 horas naquela semana. Então vejam, se eu contrato alguém para trabalhar em regime de tempo parcial, eu contrato alguém para trabalhar na modalidade de 30 horas, essa pessoa pode trabalhar para mim 30 horas de segunda a sábado, por exemplo, tá? Porque o descanso não precisa ser necessariamente aos domingos. Então eu contrato a pessoa no regime de tempo parcial para 30 horas semanais. Eu vou dividir essas 30 horas dentre os 6 dias daquela semana, ou essas 30 horas dentro de 5 dias daquela semana, de segunda a sexta. Ela vai trabalhar para mim 5 horas por dia, de segunda a sábado. E não será possível fazer hora extra. Mas eu posso contratar uma pessoa com 26 horas semanais e dividir essas 26 horas dentro de 6 dias. E essa pessoa contratada no regime de tempo parcial de 26 horas, essa sim pode prestar horas extras.
Quantas, professoras? 6 horas na semana. Veja o que nós vamos estudar no próximo tópico. Quem trabalha numa duração normal de trabalho pode prestar 2 horas por dia, até 2 horas por dia. Aqui eu posso prestar 6 horas por semana. Então daria o quê? 1 hora a mais por dia de segunda a sábado somente. Bem? Como que se dá o pagamento de salário aos empregados nessa modalidade? Pessoal, a duração normal de trabalho, de 8 horas diárias e 44 semanais, é a duração pela qual o empregado faz jus a um salário mínimo, seja o salário mínimo nacional, seja o salário mínimo da categoria, o piso, enfim. Quando nós falamos em turno ininterrupto de revezamento, perdão, quando nós falamos em trabalho de regime parcial, significa que o salário também vai ser parcial. Se a pessoa trabalha 30 horas e não 44, ela não vai receber um salário igual àquele que trabalha 44 horas. E nós encontramos isso no parágrafo 1º do artigo 58A. O parágrafo 1º ele menciona o seguinte: o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então imaginem vocês que eu tenho 2 empregados na minha empresa. Os dois exercem a mesma função. Os dois exercem a mesma função com o mesmo tempo de empresa. Só que um é contrato de trabalho de duração normal, 8 horas diárias, 44 semanais. O outro, eu o contratei para uma jornada de regime de tempo parcial, 4 horas diárias, 22 horas semanais. 8 horas diárias, 44 semanais. O outro, 4 horas diárias, 22 horas semanais. Vejam que esse contrato de tempo parcial, de 22 horas semanais, não dá o direito ao empregado de receber o mesmo salário que aquele de 44 horas semanais. Professor, mas não deve se respeitar o salário mínimo? Sim, e vai se respeitar o salário mínimo, mas proporcionalmente à jornada trabalhada. Se o salário mínimo ele foi criado para uma duração normal de trabalho, e hoje nós temos, o salário, se não me engano, é R$ 1.045, para uma jornada de 8 horas por dia, aquele que trabalha 4 horas por dia vai receber a metade de R$ 1.045. Tudo bem? Nós temos também a possibilidade de férias para esse empregado, e agora com a reforma trabalhista, o empregado de regime de tempo parcial, ele tem igualdade de condições de férias com o trabalhador da jornada normal, tá? A gente vai estudar férias mais para frente, e a gente vai ver que a cada período de 12 meses de contrato de trabalho, o empregado faz jus a 30 dias de férias. O regime de tempo parcial até a reforma trabalhista era prejudicial, porque eu tinha menos dias de férias no regime parcial do que no regime de tempo integral. Então, neste ponto, a reforma trabalhista foi favorável ao trabalhador. E também é possível compensar as horas extras trabalhadas no regime de tempo parcial. Também tópico da nossa próxima aula, certo? Pessoal, então nós já vimos 2 espécies de limitação da jornada de trabalho. A duração normal, de 8 horas diárias, 44 semanais, 3 na verdade. O turno ininterrupto de revezamento, de 6 horas diárias, e o trabalho em regime parcial de até 30 horas semanais sem jornada extraordinária ou 26 horas semanais com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas semanais de hora extra. Além destas modalidades já citadas para vocês, nós temos aquilo que a doutrina chama de jornada de trabalho especial. Vejam que a CLT ela trata, no capítulo da duração normal de trabalho, lá no artigo 58 e seguintes, de jornadas a todos os trabalhadores. Acontece que a própria CLT e algumas legislações esparsas, elas trazem jornada de trabalho específicas para trabalhadores específicos. Se nós fizermos uma análise a partir do artigo 224 da CLT, nós vamos encontrar que alguns trabalhadores, alguns empregados, eles possuem contratos especiais de trabalho, dada a especificidade das atividades prestadas por eles. É o caso, por exemplo, dos bancários, dos serviços de frigoríficos, dos trabalhadores de minas e subsolos, dos professores. Então, para estes trabalhadores, nós temos jornadas diferentes. Então, eles não vão
trabalhar da mesma forma como o trabalhador do artigo 58. A jornada de trabalho dele não vai ser num regime de duração normal de 8 horas diárias, 44 semanais, ou de regime de tempo parcial, de no máximo 30 ou 26 com possibilidade de fazer horas extras. Aí a gente precisa fazer uma análise lá no artigo 224, por exemplo, e verificar que o caput dele menciona, com relação aos bancários, a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas lotéricas e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Veja que interessante aqui, ó. O bancário, a duração normal de trabalho dele é de 6 horas, não é de 8 horas como está previsto no artigo 58 ou na Constituição Federal. E, além disso, o próprio artigo 224 diz que ele só pode trabalhar no máximo 6 horas nos dias úteis, perfazendo aí um total de 30 horas naquela semana. O parágrafo 1º do artigo 224 diz que essa duração de trabalho ela ainda deve ser compreendida, essas 6 horas que o bancário pode trabalhar, tem que estar compreendido dentre as 7 horas até as 22 horas do dia. Então o bancário ele só pode, em tese, trabalhar das 7 horas da manhã até as 22 horas daquele dia. Quanto que ele pode trabalhar das 7 às 22? 6 horas. Mas muito cuidado, porque dentro do próprio artigo 224, nós encontramos no parágrafo 2º o seguinte: as disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Então, o bancário que é gerente, o bancário que é diretor, o bancário que é fiscal, o bancário que ocupa alguma função e para o exercício dessa função ele receba uma gratificação não inferior a 1/3 do seu salário normal, ele pode trabalhar mais do que 6 horas. Ele pode trabalhar antes das 7 e depois das 22 horas. Tudo bem? Pessoal, ainda encontramos jornada de trabalho especial no artigo 253, referente aos serviços de frigoríficos, no artigo 293 a 301, nas minas e subsolos, nos artigos 317 a 321, referente à jornada de trabalho dos professores, além de outros que nós temos especificamente na CLT e ainda em legislação esparsa, como acontece, por exemplo, com o trabalho do aeronauta, do trabalho do atleta, enfim, nós temos leis especiais que também tratam da jornada de trabalho com limitação específicas, certo? Mas só desses trabalhadores especiais nós já teríamos praticamente 2 ou 3 aulas para tratar sobre essas jornadas. O que eu preciso que vocês deixem bem claro aí? Nós temos 4, basicamente, jornadas de trabalho. A primeira, duração normal de trabalho, de 8 horas diárias, 44 semanais. A segunda, de turno ininterrupto de revezamento. A terceira, de regime de tempo parcial. E a 4, a jornada de trabalho especial, aplicada a trabalhadores especiais. Para que o nosso vídeo não fique tão extenso, eu vou deixar os próximos tópicos. Nós vamos falar da prorrogação da jornada de trabalho, nós vamos falar do horário noturno para o nosso próximo vídeo. Joia? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês através do WhatsApp, do Facebook, Instagram e e-mail. E até o próximo. Um abraço.